Tá lavando roupa, mulher? É, Quer que eu te ajude? quero. Faça o quê? Pega essa roupa aqui e estende pra mim. Aonde? No varal? Não, joga no chão e pisa. Vai me dar mais. Vai me dar. Meu Deus do céu. Você tá tirando a minha cara, né, véi? Tirando onda por quê, rapaz? Eu vim aqui te ajudar, tô tirando onda com tua cara. Ajudar desse jeito, o que você tá fazendo, demente? Jogando a roupa no chão e pisando. Mas, rapaz, não foi tu que mandou, mano. Esse tipo de ajuda eu não quero não, pra me atrapalhar. Rapaz, eu cheguei aqui falando que quer estender a roupa, tu falasse o quê? Joga no chão e pisa em cima. Aí eu peguei e fui da Ramadã, né, mano? Aí tu jogasse a roupa no chão e pisar. Ô, rapaz, isso aqui tá Você vai lá, Ramadã. Ai.